Vamos falar sobre as últimas polêmicas e tretas que aconteceram na casa mais vigiada do Brasil, Voz do Além? Vamos falar. Isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, é a sua primeira vez aqui, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. A gente fez uma live há poucos minutos aí antes da gravação desse vídeo. E se você não viu, também depois dá uma olhada, porque a gente falou sobre a prova do anjo que aconteceu na tarde desse sábado e como ficou tudo aí após o Mateus se consagrar como anjo. E como a gente imagina quais vão ser os próximos passos no jogo, né? Exatamente. Inclusive, se você não viu, ó, quando você entrar aqui no canal, além da aba de vídeos, onde ficam os vídeos que a gente posta, aqui na aba ao vivo você consegue achar essas lives. Então essa aqui foi a última live que a gente fez, foi transmitida há pouco tempo. Então você fica de olho porque a gente também tá fazendo live e vai ser um prazer ter você com a gente, né, Voz do Além? O que acontece? A gente viu aí aquele movimento, lembra que a Pitel deu de sugestão após o Lucas falar na frente ali da Giovana, que era líder, e da Raquel, sobre a possibilidade de talvez colocar uma quinta pessoa na mira que fosse do próprio Gnomo. Sim. Lucas levanta essa possibilidade, a Pitel fala sobre o nome do Bin, isso chega até o Bin pela própria Pitel, que entende como uma traição do Lucas. E isso ficou aí com uma possibilidade de acontecer alguma treta. Eu tava assim, com a esperança a boca tava aguando. De que o Bin pegasse esse mote, essa história, pra poder fazer render. Sim. Mas, infelizmente, o Festival Promessas, mais uma vez, não vingou. A Pitel comenta sobre isso com o Lucas, fala que ela, durante a festa, ontem, né? Aconteceu a festa de sexta pra sábado, ela comenta isso com o Lucas, sobre a questão do Bin, sobre o Bin não ter entendido muito bem o que ela quis dizer. Ela contou que não foi o Lucas, mas que o Bin tava com isso na cabeça, e o que vai acontecer é a conversa entre o Bin e o Lucas. O Bin que a gente esperava, mas não entregou. Não entregou. No fim das contas... Gente, a gente tava falando, nossa... uns vídeos atrás a gente tava falando, nossa, um momento bom pro Bin aproveitar. Exatamente. Só que a gente tinha que ter aberto o áudio lá na casa. Não abrimos, então o Bin não nos escutou. Bin que fala que ficou chateado aí pela questão do Lucas ter concordado com o nome dele e tudo mais. Sim. Mas ele falou que tava pé da vida e ele treinou de boa e começou a raciocinar e pensou. Se o Lucas não fez por mal, o Lucas não fez por mal, senão ele ia trocar uma ideia comigo. Sim. Aí o Lucas vira pro Bin e fala o seguinte: pensa direito, Bin. Se esse assunto nunca tivesse acontecido, quem você acha que seria a quinta pulseira da Giovana? Aí o Bin fala, eu. Aí o Lucas fala, então, isso é nítido. Gente, o Lucas é rasteiro, que transforma a situação como se ele não tivesse feito alguma coisa de errado, né? E isso faz um jogador, faz ele ser um jogador, pelo menos dentro da casa, faz ele ser um jogador bom, entendeu? Porque a gente vendo aqui de fora, a gente sabe como é que ele vai manipulando as situações. Mas lá, ele faz tudo parecer, não era isso não. E ele convence. Porque acaba que ele vai fazendo a pessoa ser convencida pra não mandar ele pro paredão, mas ele faz um jogo esquecendo que aqui fora a gente tá acompanhando toda a falsidade que ele tá fazendo. Exatamente. Aliás, o Bin pergunta pra ele nessa conversa sobre a prioridade dele, qual é a prioridade dele no jogo. E ele fala que é a Lady e você, ele diz pro Bin. Olha isso. Depois vem a Pitel. Então, segundo o Lucas, para o Bin, a prioridade é de Lady, Bin e depois vem a Pitel. O que acontece é que durante a própria festa, a Pitel faz a mesma pergunta. Ela pergunta assim, você vota em quem primeiro, em mim ou no Bin? Aí o Lucas, por que você quer saber? A Pitel, pra saber quem eu tenho que priorizar. Pitel também não é inocente. Aí o Lucas, você sabe a resposta, você quer ouvir da minha boca, mas você sabe a resposta. Aí a Pitel diz, eu não sei porque eu não escutei, como é que eu vou saber? E aí o Lucas diz pra ela, eu voto nele, no Bin, antes de você. Eu já te falei que você é meu top 3, a Lady e você. Ou seja, o Lucas diz pro Bin que o top 3 dele é Lady, o Bin e depois a Pitel. E pra Pitel ele fala que é Lady, Pitel e depois o Bin. E não é novidade, amor. Vê que o jogo de Lucas é esse mesmo. Você lembra o que ele fez com a Isabelle e com a Denisiane? Quando ele pegou o líder, você não lembra? Que ele chegou pra Isabelle e falou, não. Na mira do líder. Na mira do líder. Chegou pra ela, não, você não é minha opção de voto, não. É verdade. Depois foi lá na Denisiane, não, você também não é minha opção de voto, não. É verdade. Lucas faz muito isso. Ele age assim, o tempo inteiro e acha que a gente não tá enxergando nada aqui de fora. Eu tenho a impressão de que o Lucas, às vezes, pensa assim, a câmera não tá em mim. É. O microfone agora não tá ligado, sabe? Porque são umas coisas tão...
tão óbvias, que a pessoa né? esquece de jogar com aqui fora também. Exatamente. Inclusive, nessa conversa de Lucas e Pitel, o Lucas fala pra Pitel que o Bin comentou que a Giovanna ficava muito falando ali do vice-líder, né? Que o Davi era o vice-líder da Beatriz durante a liderança da Beatriz e que agora o Lucas é o mentor dessa liderança da Giovanna. Então, Giovanna mordendo a língua porque ela disse uma coisa que depois ela fez. Exatamente. Né? E falando sobre o Grupo Fada que tá se sentindo bem ameaçado, né? A gente vê que o Matheus pegou o anjo, mas a gente sabe que apesar dele estar imune, a imunidade que ele vai dar pra outra pessoa pode ser vetada pelo poder coringa da Raquel. Isso eles não sabem. Eles não sabem, mas isso faz muito a possibilidade de 3 fadas ainda irem pro paredão. Sim. Vamos ver como vai desenrolar e é isso que a gente falou no vídeo anterior. O que acontece é que a própria Beatriz conversa aí no momento com a Alane, a Beatriz que tá se sentindo ameaçada pela Giovanna e é realmente a primeira opção da Giovanna, ela fala pra Alane que é melhor talvez o grupo Fadas votar no Bin. Por quê? Porque a Isabelle, ela não tá querendo combinar voto. Ela ainda fica nessa de não querer combinar. Sim. Mas a Isabelle vota no Bin. Então, se o grupo Fada, se o Davi, a Beatriz, a Alane e o Matheus votarem no Bin, talvez a Isabelle vote também. Sim. O que faria o Bin ter 5 votos. Sim, se não sei quem vai à montanha... Se Maomé não vai à montanha... Se Maomé não vai à montanha... A montanha vai à montanha. Exatamente. E durante a festa teve muita confusão aí das pessoas observando os olhares umas das outras. Teve. Lucas observava que o Matheus e o Davi estavam olhando muito pra eles, tentando pescar conversa. Enquanto o Davi e Matheus olhavam muito e via que o Lucas ficava tentando se aproximar pra poder pegar a conversa deles também. Tá todo mundo igual gato escaldado, todo mundo de olho só se olhando, no que o outro tá falando. Inclusive, nesse momento aí da festa, que o Lucas até pega uma jaqueta que tá ali perto, o Matheus e o Davi comentam sobre isso. Essa hora foi muito boa, gente. Tá vendo aquela cadeira ali, ó, que tá ali na foto? Essa cadeira. Tinha uma jaqueta pendurada aí. Aí o Lucas, achando que ninguém ia saber, se aproximou ali pra poder pegar a jaqueta, só pra ver se... Eu entendi que ele foi ali pra ver se ele pescava alguma coisa da conversa, eu também achei. Só que ficou muito na cara. É. Muito na cara. Tanto é que depois o Matheus e o Davi começam a rachar o bico, né? Exatamente. Inclusive, o Davi falou nessa hora aí que 3 fadas podem ir ao paredão e comentou com o Matheus sobre a possibilidade deles votarem na Lady, que ele acha que é uma pessoa que, se for ao paredão, ela sai. E também tivemos o Bin conversando sobre prioridade com a Fernanda. Além dele conversar sobre prioridade com o Lucas, ele também vai até a Fernanda, eles começam a conversar sobre jogo e a Fernanda fala pra ele que ele e Pitel são prioridade dela, mas que o Bin não é prioridade da Pitel. Inclusive, há uma possibilidade aí, a gente até comentou também, sobre esse voto em consenso do pessoal da mira do líder ir ou pra Lady ou pra Pitel. Já que a gente sabe que o Bin também tá nessa mira do líder e o voto tem que ser em consenso. Como vai acontecer esse voto é somente durante o programa que a gente vai ver. E como o Bin vai se comportar nesse consenso, acho que vai definir muito a posição dele dentro do Gnomo. Às vezes o pessoal pode se juntar contra ele, falar, por que tu não botou fulano? Por que tu não bateu o pé por ciclano? Porque mesmo sabendo que são 4 fadas aí no consenso da mira do líder contra o Bin, que é uma pessoa, é um consenso. Então, dependendo da postura dele, o que isso vai acarretar, né? Como isso vai acontecer. A gente teve também, durante a festa, muito comentado na internet sobre as danças, né? A gente teve Fernanda e Lucas dançando Dirty Dancing, né? Dance. Que é aquele filme com coreografia. Sim, que o Felipe disse que só viu esse filme 2 vezes. Eu acho que foi umas 2 vezes. A pessoa só assistiu esse filme. Toda semana passava na sessão da tarde e eu assistia. Mas a minha sessão da tarde, ela era feita de repetição da Lagoa Azul e do Ghost, que são filmes que eu amo muito. Tudo bem. Aí eu já tinha assistido 2 vezes Dirty Dancing, aí eu ia brincar na rua, entendeu? E nem é um filme muito bom. Eu confesso que eu só assistia pra ver a dança final. É? Na hora que ela vem correndo, ela se joga nos braços dele. Que foi exatamente o que eles tentaram fazer aqui, né? Aí. Foi essa tentativa. Depois também a gente teve uma batalha de dança que a internet comentou bastante. Eles dividiram em grupo A e grupo B. Sim. Dançaram muito, brincando. Teve bateção de cabelo. Teve a Alane fazendo espacate. Teve também a Fernanda se jogando no chão. Bastante brincadeira, que é uma coisa que eles não costumam
costumam fazer tanto, mas fizeram aí durante essa... Eu achei que fosse montagem. Você achou? Eu achei que Você fosse achou montagem. Que o povo não tava Falei, tão assim, não? Porque ao mesmo tempo que essa festa teve muita picuinha, ela também teve esses momentos de confraternização, né? Lembrando muito uma confraternização mais assim do trabalho. Sim. Que é aquela confraternização que você tem que confraternizar, mas você não tá muito afim. Fim de ano da firma. Fim de ano da firma é assim. Você não gosta de ninguém, mas você tem que fazer o bom moço na hora do amigo oculto. Eu tirei no meu amigo oculto uma pessoa muito legal. Aquela pessoa que você mais fala mal na cozinha, né? E aí a gente viu a Fernanda e o Bin indo pro quarto e conversando sobre jogo. E aí o Bin falou pra Fernanda que ele já esperava que o alvo fosse pra ele, da Giovanna, mas ao mesmo tempo ele tenta entender por que ela poderia dar o alvo pra Isabelle e colocou a amizade na frente do jogo. E aí a Fernanda fala pra ele que somente ele e o Lucas que pensam que colocam o jogo acima de relação. Sim. E eu pensei, o que? A Fernanda falando um trem Justa, desse? Fernanda. Diz ela falou assim, você é o único da casa que coloca o jogo acima da relação. Você tem que entender que você e o Lucas são os únicos que fazem isso. As pessoas defendem quem elas querem ser amigas. Quando a gente não vê você defendendo isso, a gente acha que você tá só se aproveitando, ou tá sabonetando, ou se proliferando contato, ou só proliferando contato, ou fazendo jogo ou armações. E aí, o Bin fala que não tem nada a ver com sabonete, é uma questão do jogo dele, da maneira como ele pensa. E aí o Lucas e a Pitel chegam também na conversa, tem um momento que eles estão, tem um momento que eles saem, e aí é engraçado, porque tem engraçado no sentido de curioso, que tem uma hora que a Fernanda e a Pitel admitem que o grupo Gnomo é um grupo formado por conveniência. E eu achei isso interessante porque a gente observa isso de fora, mas ouvir eles falando sobre isso é meio que, quase que eles... É engraçado como eles também não se escutam, né? Porque assim, eu acho que grande parte do favoritismo do grupo Fadas vem da aproximação deles terem acontecido por identificação. Sim. E depois o jogo entra junto. Por uma afinidade. A gente vê que, claro, Rodriguinho, Pitel e Fernanda tinham aí afinidade, mas o grupo Gnomo, ele recebe e tira pessoas muito de acordo com conveniência. E isso faz com que o público aqui fora não se conecte, né? Tanto é que ali dentro tem muita picuinha, né? Entre eles mesmos. Você não sabe se você pode confiar na outra pessoa. Sim, exatamente. E as pessoas mudam muito, né? Lucas já foi do Gnomo, saiu, agora retorna pro Gnomos. Fica sempre nesse embate. E aí a gente tem uma fala polêmica, uma fala muito polêmica e problemática da Fernanda, que é uma pessoa que já tem outras falas polêmicas e problemáticas durante todo o programa. E essa fala de cunho homofóbico que ela tem junto numa conversa com o Bin. O Bin escuta e quando ele percebe que ela fala essa frase, ele tenta inclusive sair um pouco do assunto, mas a Fernanda insiste. Sim. Ela fala essa frase mais de 5 vezes, inclusive. Ele percebe, né? O Bin, ele tá falando sobre a Giovanna. Ele fala que ele gosta dela, que ele tem saudade, tem vontade de se reaproximar. E aí ele diz o seguinte: mas eu prefiro torcer por ela de longe. Prefiro admirar ela de longe. E aí a Fernanda fala assim: sabe o que é isso? Isso é papo de viado, né? Papo de viado. Aí o Bin ignora, tenta falar, continua falando sobre a relação dele com a Giovanna. E a Fernanda insiste, ela fala papo de viado, isso é papo de viado. Ela fala 6 vezes. Fica repetindo isso, até que o Bin vira pra ela e fala assim: não fica falando dessas coisas não, não fala essas coisas, pelo amor de Deus. Aí a Fernanda ri. Parece aí que ela percebe. Quando ela ri, tu percebe, caramba. Que ela sacou o que o Bin tava falando pra ela, mas a gente não pode deixar de pontuar essa fala, mais uma das falas problemáticas da Fernanda, nesse contexto aí, uma fala homofóbica, né? E foi tão nada a ver, cara. Eles estavam tendo uma conversa que, tipo, eu demorei até pra entender o que ela tava falando. Porque foi tão deslocado, foi tão nada a ver, sabe? Sim. E aí o Bin, durante essa conversa com a Fernanda, ele também fala pra ela sobre uma possível desistência dele do jogo. Ele fala que ele tá cansado, que ele quer ir pro paredão, que ele vai pedir pra colocar ele, que ele vai pedir pra sair, que as pessoas ali sejam felizes. Então fica nessa coisa aí do Festival Promessas. E é uma rotina de camarote, né? Você vê os últimos camarotes todos fazendo isso. É verdade. Rodriguinho, Yasmin Brunet também fez, agora é a vez dele. E aí chega uma hora que o Bin também, pra finalizar o assunto da conversa com a Fernanda, ele fala pra ela que ele entrou nesse tópico principalmente pra que a Fernanda se sentisse confortável em confiar nele. Então você percebe, o Bin, que é uma pessoa que, a gente já comentou isso aqui, né? Ele é muito carente, parece, da aprovação das pessoas. Sim. E aí a Fernanda diz pra ele o seguinte: eu confio, mas não anula o meu ciúme.
Mas agora eu tô tentando entender que te magoa. Então, independente de ciúme, eu sou uma pessoa de 33 anos, que eu tô em um jogo com um monte de criança. Então agora você pode tomar café com quem você quiser, com Deus e o mundo, porque eu gosto muito mais de você do que qualquer sentimento ou rivalidade que possa acontecer entre a gente. Isso é o que a Fernanda diz pro Bin, mas é uma coisa que não vai durar muito não, tá? Sim, e ela fala pra ele de uma forma como parece que eles vivem uma coisa uma amizade muito intensa, né? Exatamente. E aí o Bin, o que acontece é que depois dessa aprovação da Fernanda, dele poder conversar com outras pessoas, o Bin vai conversar com a Alane. Ele e a Alane que conversam de vez em quando em festa, né? Não é a primeira vez que eles têm essa proximidade. Ele chega pra conversar com ela e ele senta atrás do sofá. O pessoal até comenta, ah lá, o Bin tentando se esconder atrás do sofá pra conversar com a Alane. Você achou que ele tava tentando se esconder? Se esconder não, mas eu acho que ele queria ser mais discreto. Por que ele senta ali atrás do sofá, não senta na frente? É porque é festa. Às vezes tu quer, sei lá. Às vezes tu não para nem pra pensar. Ah, não Só sei sentou não. ali e pronto. Não sei. Não sei. Acho que porque ia dar mais ainda na cara se ele tivesse uma intenção que não fosse boa, uma coisa assim. Mas eu acho que isso deixa parecendo que é uma... Deixa suspeito, né? Exatamente, que parece que ele tá indo conversar sobre jogo. Ele e a Alane comentam aí sobre a pulseira que a Giovanna deu pro Bin. Aí a Alane fala que não esperava que isso acontecesse nesse momento. O Bin fala, inclusive, assim, nossa, eu também tomei um susto, todo mundo, né? Eu olhei pro Davi e comecei a rir. Quando que eu e o Davi íamos rir de uma situação dessas juntos? E aí eles comentam, falam sobre quanto eles se gostam, mas que eles entendem que eles estão em lados opostos no jogo. E aí é claro que essa conversa vai reverberar em toda a casa. O grupo Gnomo observa essa conversa e não gosta. Inclusive a Pitel e o Lucas e a Lady comentam sobre isso. O Lucas fala assim... Ele não quer conversar com a Giovanna, que colocou um alvo nele, mas nunca votou nele. Mas quer trocar ideia com a Alane, que votou nele 2 vezes seguidas. Aí a Pitel fala que não tem como defender, que ela não entende, porque com a Giovanna ele já teve aí uma relação amorosa, mas ele prefere conversar com a Alane. Então meio que isso vai reverberando aí das pessoas observando e colocando a opinião delas. Sim. Ao mesmo tempo, a gente também tem o Davi conversando com a Isabelle sobre isso. Ele fala que o Bin tá se aproximando ali do grupo Fada, e ele acha que inclusive a pulseira foi dada pra ele com esse intuito, pra que ele se aproveite da situação de todo mundo tá na mira pra conseguir obter informações. E ele fala, lá, a Alane Lerda tá caindo na conversa dele. Ele avisa pra Isabelle que isso pode estar acontecendo. Então a gente vê que eu acho que nesse ponto aí o Bin não tá com má intenção, não. Você acha que não? Eu acho que é isso mesmo que você falou. Ele recebeu a aprovação da Fernanda e ele foi tentar ser solícito. Ser solícito amigável. De quê? Ser amigável? Não acho que ele foi lá fazer uma aproximação com a Alane de modo que, deixa eu descobrir alguma coisa. Não, eu acho que não. Mas eles estão dentro de um jogo, né? Eles estão dentro de um jogo. Eu tô falando dessa situação específica. Ele ter conversado com ela na festa. Não sei. Só tô falando dessa situação. Eu não acho que ele foi maldoso no sentido de caso pensado. Isso mas eu acredito que sim, é uma aproximação. Eles se gostam, né? Eles falam muito sobre isso. Mas eu também acho que pode ser de jogo, né? O Bin sabe também que ele conversando com a Alane, talvez a Alane possa não deixar ele ir pro parede. Vai saber. Sim. Eu digo mais nisso que o Davi falou. Ele deve estar se aproximando da Alane pra tentar descobrir alguma coisa. Tá. Eu acho que esse não seja o caso, entendeu? Entendi. Agora, pelo menos. Entendi. E aí o Davi e o Matheus também conversam na dispensa sobre isso. E o Matheus concorda. Ele fala assim, a Alane dá assunto, fica com peninha e aí vai dar ruim. Depois tem que chamar ela num canto pra conversar. E aí o Davi faz isso quase que imediatamente. Ele vai lá, busca a Alane na festa, fala, vem cá pra gente poder conversar. Leva ela lá pra dispensa e pergunta, você tá conversando de jogo com o Bin? E a Alane diz, eu nunca falei de jogo com o Bin. A única coisa que a gente tava falando era que apesar da gente ser de grupos diferentes e se votar, a gente conversa. Aí o Matheus diz, cuidado pra você não dar munição pra ele. E aí o Davi fala que ele vai querer se aproximar, porque tá todo mundo no alvo, colher informação pra levar pra outro grupo, que a Alane é uma menina sem maldade e que ele tem maldade. Então, você percebe aí que tá todo mundo falando sobre essa conversa entre a Alane e também entre o Bin. Ou seja, a hora deles darem certo, ficar todo mundo na paz, é só na hora da dança. E olhe lá, né? Acabou a dança,
voltou guerra. E aí, Fernanda, que tinha falado que o Bim podia conversar, que ela não ia ligar, não sei o quê, vai falar sobre isso também com a Pitel. Ela fala assim, parece muito estranho. 2 minutos de tudo aquilo no quarto, ele colar com a Alane ali no sofá atrás e fazer esse movimento. Eu sei lá o que estavam conversando, podem estar falando de festa, do dia, da noite, mas é esquisito. E aí a Pitel fala pra ela, mas aí você já não tá no lugar de questionar ele, porque você já viu que ele tá pilhado e tá ruim com isso. E aí elas aproveitam e começam a conversar sobre jogo, e a Fernanda fala que o fato da Lady do Bim nunca terem ido ao paredão faz com que ela não concorde muito com isso. E ela, inclusive, fala sobre o jogo do Bim, que na visão dela é um jogo de vitimismo. Ela que tava lá com o Bim agora no quarto, já tá falando dele. Ela fala assim, porque você quer se fazer tanto de vítima se você não cai nunca. Você não cai nunca. E eu não acho que é um grande jogo, é sorte. Então ela ainda fala que ele faz um jogo de vitimismo e, ao mesmo tempo, ele tem muita sorte de não ter ido ao paredão. Inclusive, a própria Fernanda diz pra Pitel que ela não vai votar na Raquel e na Giovana, mas que ela também acha muito estranho e se sente desconfortável em saber que elas nunca vão pro paredão. E que o outro grupo lá, que é o grupo Fadas, não pensa em levar elas pro paredão. Ou seja, dentro dela tem uma vontade aí, tem uma vontade. Que ela acabou de confessar. Exatamente. Aí a gente vê o Davi e a Isabelle indo pro quarto Fada. Quando chega lá, o Davi abre a porta do banheiro pra ver se tem alguém. A Isabelle até acha engraçado. Tipo assim, por que você tá tem olhando? Que olhar debaixo da cama. E aí o Davi fala pra ela assim, eu tenho olhos atentos 24 horas na câmera. Minha cabeça é um monitor. Eu não posso me distrair. Tem muita grana me esperando. E aí essa fala do Davi repercutiu muito aqui fora, porque as pessoas dentro da casa vêm falando muito sobre o Davi estar olhando muito pras câmeras, pra quando ele vai falar, e as pessoas aqui fora também. E aí tem um frame que tá rolando muito na internet, que é esse, quando ele puxa a Alane pra conversar, ele olha pra câmera. E as pessoas têm comentado sobre a questão do Davi tá se posicionando pras câmeras pra poder fazer o jogo dele e ele aparecer sempre. E aí, essa fala dele falando que ele tem olhos atentos 24 horas pra câmera e que a cabeça dele é um monitor, faz as pessoas associarem isso. Então, isso foi uma coisa que a internet comentou bastante também. Tem esse ponto isso me faz duvidar muito de quando ele fala... e que eu não assisti muito Big Brother. Ele fala que o único Big Brother que ele assistiu foi o último, né? Que ele até cita a Amanda, que ele cita a Amanda como uma fonte de inspiração pra ele. Que ela fez medicina, né? E tal. Mas pra mim isso não cola muito, não. Porque eu acho que pra pessoa ter uma visão de jogo tão segura, assim, tão firme quanto o Davi tem, e principalmente saber como se joga com o público aqui fora, como que ele conversa através do jogo com o público aqui fora, a pessoa tem que ter anos de Big Brother nas costas, isso sabe? É uma polêmica também que sempre acontece na internet, das pessoas questionarem essas questões, né? Em relação a ele assistir ou não. Também, tem essas coisas assim, né? E aí ele e a Isabelle, então, vão conversar sobre esse lance da Alane e do Bim. E aí o Davi fala que a Alane tava conversando com o Bim e tal, e a Isabelle diz assim, deixa a menina conversar com quem ela quiser, Davi. Não pode querer controlar as amizades dela. Aí o Davi diz que não é controle. E aí a Isabelle fala, ela sempre conversa com ele em festa. Aí o Davi diz que ele tá ligado, mas ele tá ligado em todo mundo. Ele fala que ele tá dançando, ele tá brincando, mas ele tá ali porque ali é um jogo e ele sempre tá olhando pra tudo. E aí ele leva pra Isabelle a possibilidade dela ter que se acordar pro jogo. Ele que já falou isso várias vezes com ela, inclusive se eu fosse ele eu já nem falava mais. Abria a mão. Porque toda hora tem essa conversa, né? Sim. Ele comenta que o Lucas e a Pitel, que são pessoas que já indicaram a Isabelle pro paredão aí, estão lá no VIP da Giovana, que é pra Isabelle ficar esperta. Ele fala assim, eu falo com você as coisas e parece que você tá dormindo no jogo. Isso aqui é um jogo, Isabelle. As pessoas vieram pra cá pra ganhar, estão aqui atrás do prêmio. Elas querem chegar no segundo, terceiro e primeiro lugar. Está se dando para as pessoas de coração e as pessoas vão te apunhalar pelas costas. Acorda pra vida, Isabelle. Ele fala, acorda pro jogo, você tem que acordar pra vida. Ele fica insistindo aí nessa questão, que é uma questão que o Davi conversa muito com a Isabelle. Na hora que ele sai do quarto, nesse momento, ela ainda fica conversando em voz alta. E eu acho que após esse anjo, né, que o Matheus pega, com certeza o grupo Fadas agora vai se reunir pra tentar ver o que eles vão fazer com
esse elemento aí a mais que eles têm, né? Eu quero ver como que a Isabelle vai se comportar nessa organização. Se ela vai finalmente assumir. Porque é aquilo que eu já falei aqui. A Isabelle, ela já tá do lado deles. Ela só não verbalizou. Mas ela não admite, né? Ela só não verbalizou, então, só não assinou o contrato. Mas aí não admite, né? E aí fica até feio. Porque se você ficou ouvindo o jogo, compartilhando informação, mas você também não tá dentro, fica aquela coisa assim. Ou qual que é? Sim, eu só acho que às vezes o Davi pode ter até sendo inocente nesse. Abre o olho, Isabelle. Eu acho que a Isabelle já tá de olho aberto. Entendeu? Ela só não oficializou. É porque aí a gente tem dois pontos importantes que não significa que um seja mais do que o outro. Eu acho que eles se misturam. A gente tem sempre o Davi tentando dar um toque de amizade pra Isabelle no jogo, como também a gente tem o Davi querendo trazer a Isabelle pro Fadas pra ter um número maior de votos por conta do jogo. Sim. Então são duas coisas que se complementam. Então eu acho que assim, se fosse eu, enquanto amigo, eu já tinha desistido, porque já falei milhões de vezes. Então beleza, beijo. Mesmo se ela fosse contar um voto no seu grupo? Só que é isso. Só que como ela conta um voto, ele também tenta de alguma forma alertar ela, porque é bom pro jogo dela, é bom pro jogo dele, pro jogo das fadas, pra todo mundo. Junta né? o útil com o agradável. Exatamente. Né? É isso. A gente vai acompanhando o que vai acontecer durante o dia pra trazer pra vocês. Não esquece de dar uma olhada no vídeo anterior que a gente fez na live ali na aba ao vivo, pra você ver como foi a prova do anjo. E a gente volta o que, Voz do Além? A qualquer momento. Um beijo.